Olá, estamos chegando com um programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com Esteban Mário, diretor de RI e Finanças da Randon, um conglomerado de 9 companhias com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, do setor de soluções para o transporte. As empresas Randon contam atualmente com cerca de 13 mil acionistas. O grupo reúne fabricantes de autopeças, implementos rodoviários e veículos, além de uma empresa de consórcios. Elas são divididas em 3 segmentos: montadoras, autopeças e serviços financeiros, que nós vamos falar mais daqui a pouquinho. A empresa foi fundada em 1949 pelos irmãos Hercílio e Raul Randon, a partir de uma oficina mecânica para reforma de motores industriais, e se tornou conhecida por produzir e comercializar uma linha ampla de equipamentos para transporte de carga terrestre. E sobre todo esse trabalho da Randon, a gente vai entender mais já, falando com o Esteban Mário, diretor de RI e Finanças da companhia. Mas antes, eu quero trazer o Alex André, que é especialista aí de investimentos, meu parceiro aqui do BMC Business de todas as tardes, para poder a gente falar um pouco mais sobre essa companhia, que também tem números, tem resultados, né, Alex? Vamos entender um pouco mais do trabalho dela. É isso mesmo, Débora. A Randon, né, para quem ainda não conhece, acho que tem bastante coisa para falar, setor de autopeças, né, também a questão de caminhões, ou seja, tem um nicho de atuação não só aqui no Brasil, mas também no mundo, muito importante, que também tem uma relação muito grande com a retomada da economia, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre a Randon e também, claro, dos principais resultados, né, que estão terminando hoje, né, o calendário de resultados. É o último dia das empresas reportando, e a gente vai falar aqui também das as últimas divulgações de balanços aqui do primeiro trimestre e também passar as principais visões aqui dos analistas. Débora? Pois é, e a gente ainda vai ter mais resultados aqui dessa temporada de balanços que está rolando, né, Alex? Essa temporada de balanços termina ainda nesse mês, né? Ainda hoje, né? Eu acho que eu acabei de ressaltar, hoje acaba o último dia. É claro que deve ter algumas outras companhias, mas muito pequenas, né? Microcaps, enfim, acho que de pouquíssima relevância quando a gente fala de liquidez no mercado, né? Mas hoje é o último dia, hoje até divulgou a Melius, né, Redditor, que divulgou resultados hoje. Hoje a gente vai falar até própria da Melius também dos resultados e de outras companhias que soltaram resultados também na sexta-feira, que a gente está aí colocando sempre com as sugestões do pessoal que manda aqui no chat. Débora? Bom, para poder a gente já adiantar aqui um pouquinho da temporada de balanço, Alex, vamos começar a falar de Melius, inclusive. Eu sei que você está com os números aí já na mão. Vamos antecipar um pouquinho desses números dessa temporada de balanço. Aliás, Melius já teve por aqui, para quem acompanha aqui o BMC, sabe que a gente já trouxe aqui também RI da companhia para poder falar um pouco mais com a gente aqui. A gente já falou bastante sobre esse case e agora a gente tem os resultados aí com o seu Alex André. Mais detalhes sobre essa empresa. Conta pra gente aí, Alex. Mandar um grande abraço aqui, Débora, pro Luciano Vale, né, que conversou com a gente aqui da Melius, né, diretor de RI, sempre muito solícito, e também para o Israel Salmer, né, o CEO da companhia. Exatamente. Vamos colocar aqui a apresentação rapidinho, então, para a gente falar dos principais destaques, né, da companhia. Eu acho que esse tipo de apresentação que a gente coloca aqui, né, ou seja, que a companhia divulga para o mercado, é um outro olhar do investidor de acordo com os resultados da companhia. Por quê? Porque às vezes você lê até a própria manchete, ou seja, o principal headline, às vezes o investidor não consegue entender, né, ou seja, o real significado desse resultado, ou seja, se realmente veio bom, se realmente veio ruim. Então é aqui que a gente serve aqui para a gente destrinchar um pouquinho mais, para falar o que a companhia ela vem fazendo ao longo do tempo, né? Então o primeiro slide aqui a gente traz que a companhia ela trouxe um impacto muito forte, né, ou seja, de crescimento inorgânico, ou seja, ela trouxe uma quantidade, ou seja, que a gente fala aqui de funcionários, ou seja, lá no quarto trimestre está em torno de 182 funcionários. Agora, com as últimas aquisições, ou seja, tanto com a Picodi, né, com a Acesso Bank também, agora com outros planos também, com o Melhor Plano e Dinheiro, enfim, eles estão agora com o grupo Cash 3, né, após a aprovação do Bacen, com mais de 600 funcionários, ou seja, realmente a companhia crescendo aí, ou seja, mais de 3 vezes, né, o quadro de funcionários, ou seja, isso mostra o tamanho da sinergia, ou seja, o tamanho da velocidade de crescimento inorgânico que a companhia vem fazendo e também a importância do seu mercado endereçável, que a gente vai trazer até um slide falando um pouco mais sobre isso, tá? Então, basicamente, 50% desses funcionários estão focados em tecnologia e produto, tá? Então, isso que vale a pena para a gente ressaltar. Passando aqui no próximo slide, a gente falando um pouquinho mais sobre as 4 frentes de crescimento da companhia, né? Ou seja, o primeiro a gente acabou de falar que é o time de pessoas, né? Ou seja, eles reforçando o time. Agora a gente tem a outra frente que é crescimento na base de usuários, aproveitando uma grande gama de serviços, né, de produtos, com mais de 16 milhões, né? Ou seja, realmente a companhia ela cada vez mais vai abrindo novas contas, a gente está falando em torno de 27 mil contas abertas diariamente
né? E também a gente vai falar de outras alavancas aqui, como o avanço do funil de M&A, né, de serviços financeiros, do marketplace, como a gente está vendo aqui, né, olhando as últimas aquisições, e também a implementação de cashback no marketplace internacional, que é a Picodi.com, né? Passando rapidinho, né? Eu acabei de falar um pouco mais sobre a abertura de contas no próximo slide, que é esse gráfico aqui, a gente consegue retratar muito bem. A companhia abriu 27 mil novas contas por dia no primeiro trimestre, ou seja, um número muito, muito forte. A gente está chegando aqui, quando eu falei lá no slide anterior, em mais de 16 milhões de contas abertas, né? Ou seja, um crescimento de 73%, com o número de usuários ativos, a gente está falando um pouco mais de 7 milhões de usuários ativos na plataforma da Melius, que conta com um crescimento de 226%. Agora a gente tem uma outra estratégia que a gente acabou de falar aqui de avanço do funil de M&A em serviços financeiros e marketplace. Então, no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vê as últimas aquisições, né, do grupo Cash 3, que está englobado na questão do Acesso Bank, né, do Bankly, do Picodi, no eDinheiro, no Promobit e também no Melhor Plano. Ou seja, são as últimas aquisições que a companhia ela fez, tanto de grande relevância como o Acesso Bank e também de pequena relevância, ou seja, pequenas empresas menores, mas que podem trazer sinergias para o grupo. Então, esse avanço do funil que a gente vai passar aqui no próximo slide, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Olha que bacana. No próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre as últimas aquisições já anunciadas. Eles ampliaram a atuação no funil de consumo, né? Então, basicamente, eles estão em todos os segmentos do funil, ou seja, desde o cliente, né, que precisa conhecer a plataforma da Melius, depois entrar no segmento, né, intermediário, até ele ser cliente de fato da Melius na conversão do cliente, que é o Picodi, que é a parte internacional, e a Melius aqui no Brasil. Então, eles trazem parceiros, tanto de cartões, banking solutions e etc., né, como uma geração de valor muito grande na cadeia de pagamentos, né, com Acesso Bank e também com o Bankly, trazendo essa plataforma da Melius, tá? Aqui, no outro slide, a gente fala um pouco mais sobre a receita de 2020, né, de todas as recentes empresas adquiridas. A receita da Melius teria sido 65% superior a esse número pro forma, né, como diz no mercado, uma receita apresentada nesse mesmo período, nessas últimas aquisições. Então, ou seja, realmente a companhia ela teria crescido mais de 60% com essas últimas aquisições. Claro que ainda não está no número da companhia, porque agora que a companhia fez as aquisições, então depende muito do tempo de sinergia, como a gente até conversou com o próprio Luciano Vale. Esse tempo varia do tamanho da empresa e varia de acordo com que estágio está em cada aquisição, né? Aqui no próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre a estratégia da companhia implementar um modelo de cashback, né, e até o final de 2021, antes da alta temporada do e-commerce no quarto tri. Então a companhia ela traz um tráfego qualificado de baixo custo, né, ou seja, um CAC muito baixo, uma monetização do tráfego de plataforma de cupom, com lançamento agora em setembro de 2021 do cashback de marketplace, ou seja, isso vai trazer aí de 2 a 4 anos de tração vertical. E hoje, né, eles têm o plano do Picodi, que é o negócio atual, eles vão ter uma opcionalidade aí de 4 anos para mais, aí, com uma base de usuários maior e qualificada e serviços financeiros alimentando todo esse conglomerado de soluções, tá? Aqui, a gente passando um pouco mais para falar do Picodi no próximo slide, dos destaques do Marketplace Internacional no primeiro TRI, né? Então, a gente está vendo aqui mais de 13 milhões de sessões no site do Picodi no primeiro TRI, um tráfego Corive em 44 países, ou seja, realmente é uma plataforma global. A gente está falando de GMV, né? Ou seja, valor transacionado em mais de 277 milhões de reais, ou seja, um valor ainda, claro, considerando, né? Ou seja, uma plataforma digital ainda baixo, mas com uma alta vertente de crescimento, né? A companhia ela já vem crescendo ao longo dos trimestres, né? Então, ou seja, agora com essa aquisição da Melius, eles promovem essa marca e também querem ampliar cada vez mais o mercado endereçável e também, claro, a relação do GMV e também da rentabilidade. Então, a companhia apresentou aqui uma receita líquida de 7,7 milhões de reais, um crescimento de 21%, um crescimento muito expressivo, promovido aí principalmente pelo distanciamento social, ou seja, o uso das plataformas digitais, né? Aqui, no próximo slide, a gente fala do principal destaque, ou seja, a foto, né, do primeiro trimestre da Melius, né, no primeiro trimestre. Então, a gente tem aqui 2,4 milhões de novas contas abertas no primeiro tri, um número muito forte, uma média de 27 mil contas abertas por dia, como a gente já comentou aqui, o marketplace, né, da Melius contando com quase 3 bilhões de VGV, tá, de reais ao final do primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 93%, né, quase 100%.
Na parte de serviços financeiros, também surpreendendo o mercado, com mais de 4,5 milhões de cartões solicitados, né, cumulativo esse dado, crescendo em torno de 19 vezes, um número muito forte. E aqui falando de usuários ativos, né, ou seja, crescendo aqui, chegando a mais de 7 milhões de usuários ativos, crescendo 226%, ou seja, a base da Melius também surpreendendo positivamente. Então esse número de GMV, como a gente retratou, no próximo slide a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, ou seja, a companhia teve o melhor GMV do primeiro trimestre de um ano no Melius, tá? Crescendo 93%, como a gente comentou. Então, realmente, o número é muito forte, porque os números de acesso cresceram muito, o número de novas contas e, consequentemente, o tráfego da plataforma ficando muito ativo, né? Então, aqui no próximo slide também a gente fala um pouco mais sobre cartões solicitados, como a gente comentou lá no primeiro slide, mas aqui fica muito amplo, né? Ou seja, esse gráfico é muito simples a gente entender que realmente cresceu 19 vezes, ou seja, um crescimento que ele não vem de ontem, ou seja, não veio do último trimestre, veio lá desde o primeiro trimestre quando eles começaram a ter o cartão da Melius, e está muito bem aceito, né? Crescendo 19 vezes, né? Chegando em mais de 4,5 milhões de cartões. E aqui no Melius Nota Fiscal, também uma outra vertente da companhia, ganhando adesão, né, crescendo 2 vezes, né, usuários ativos ativando ofertas, em ofertas ativadas crescendo quase 5 vezes, em número de SKUs, ou seja, quantidade de variedade de produtos, crescendo quase 4 vezes, né, crescendo 3,7 vezes, né, realmente um número muito forte. E aqui a receita do Marketplace crescendo 41% de ano contra ano, né, também ficando em 42 milhões de reais, 42,7 milhões de reais, e a receita líquida de Marketplace crescendo 33%, em 123,3 milhões de reais. E quais são os planos no próximo slide aqui para a gente falar dos próximos trimestres da Melius, né? A Melius, ela continua passando para o mercado, que ela quer reforçar o time, ou seja, crescer a base de pessoas engajadas, que gostam, que tem a expertise, o know-how de tocar, especialmente produto e tecnologia, continuar crescendo a base de usuários, aproveitando nossa nova gama, né, como eles dizem, de serviços da Melius, que é o Melius Empréstimos, Nota Fiscal, venda de gift card, recarga de celular, Melius cartão Melius, Marketplace e outras vertentes. Continuar a implementação do cashback no Marketplace internacional, no Picodi, e lançar aí produtos que melhoram o engajamento e retenção da plataforma, e também continuar desenvolvendo a nova versão do app da Melius, que contempla mais produtos financeiros, especialmente a conta digital, ou seja, um super app aí que traz todas as soluções para o cliente, né? E deixar ele cada vez mais ativo nessa plataforma. A gente estava falando um pouco mais sobre o mercado endereçável, então nesse próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A adição de uma conta digital, ela expande o mercado endereçável da Melius e destrava oportunidades muito relevantes. E a Melius, ela vai deixar de ser uma companhia de cashback, né, que ela já não é uma companhia de cashback, é uma companhia de tecnologia, para ser uma companhia muito maior, envolvendo a questão do banco digital. Então aqui a gente vê agora que basicamente a companhia no mercado endereçável dela agora gira em torno de 249 bilhões de reais, o mercado endereçável, e agora para nossa nova oportunidade, né, entrando pagamentos, investimentos, enfim, a gente vê aqui que a companhia ela consegue estar no mercado endereçável de mais de 9,7 trilhões de reais, ou seja, a companhia ela vai virar uma outra Melius, ou seja, uma outra vertente, um mar, né, que ela quer destravar aqui, entrar, navegar em um futuro próximo, né? Aqui no próximo slide, a gente passa aqui que a companhia, com esses usuários ativos, que a gente estava retratando um pouco mais de 7 milhões de usuários, eles ganharam 27 mil usuários por dia, né? Como a gente comentou, com CAC baixo. Para quem não conhece, o CAC é o custo de aquisição por cliente, ou seja, quanto que a Melius precisa desembolsar para colocar um cliente para dentro da plataforma, e ainda sem uma oferta completa de produtos financeiros, né? Então, realmente, a companhia ela vem crescendo muito forte, indo para a questão de aquisição, ou seja, ela faz aquisição, ativação, retenção, indicação e receita, né? Que é a última parte daqui da sinergia, e a companhia ela vem diminuindo o seu CAC, né, ou seja, que é o custo, e aumentando o Marketplace, cartão de crédito, nota fiscal, Melius, empréstimos, a conta digital com serviços transacionais recorrentes e outros serviços como investimentos seguros agora que eles querem implementar daqui para frente, que vai aumentar cada vez mais a sua receita, né, que eles querem fazer. E falando aqui também do know-how de tecnologia, né, da Acesso Bank, ele expande, né, o valor que oferece nos clientes e aumenta o engajamento da base dramaticamente, né. Então, isso é que a gente consegue fazer, a companhia, dentro da Acesso Bank, né, a gente fala aqui junto com a Melius, a gente está falando um pouco mais de 16 milhões de contas. Então, realmente, o Acesso Bank, ele entra, né, com a conta salário, com a parte de investimentos, com seguros, pagamento de conta, transferência bancária, pagamento instantâneo via Pix, conta digital, saque em ATM, né, nos caixas eletrônicos, cartão de débito e cartão virtual, tudo isso que o Melius ainda não tem, que eles vão implementar com essa aquisição do Acesso Bank. E a Melius ela já oferece, como todo mundo já conhece, a parte de ads, viagens,
né, a parte de food delivery, recarga de celular, cartão de crédito. Então ela vai juntar esses dois mundos e vão trazer um conglomerado que pode ter um mercado endereçável de 9,7 trilhões de reais de mercado endereçável. E o roadmap após a aquisição da Acesso Bank, no nosso último slide aqui da Melius, o cartão de crédito da Melius, ele segue em parceria com o Banco Pan, né? Ter uma conta digital ativa vai potencializar a estratégia de distribuição do cartão, ou seja, essa conta digital vai poder cada vez mais ficar mais familiarizado, ou seja, você pode usar o cartão da Melius, ter cashback, pagar esse cartão dentro da plataforma da Melius, né, com o banco digital da Melius, e o Acesso Bank se torna Melius em até 6 meses, ou seja, com o lançamento, né, da conta digital da Melius, a marca Acesso Bank e o cartão Meu Acesso deixam de existir e a marca Bankly continua existindo com a mesma estratégia, né, prover aí o Full Bank e o Open Banking Solutions de qualidade para parceiros e as opcionalidades, a conta digital da Melius ativa e usuários mais engajados e recorrentes, introduzindo aí novos serviços financeiros com mais facilidades, né? Então esse é o principal resumo da Melius, né? A Melius que vem crescendo muito forte com aquisições, olhando para novos mercados e também rentabilizando e também mostrando números muito fortes, né, Débora? Maravilha, Alex. Isso aí, resultados dessa temporada de balanços aí com Melius. A gente ainda tem muito mais, né, números que a gente ainda não trouxe aqui. A gente sabe que a temporada está encerrando, mas a gente tem muitos números ainda aí para poder a gente detalhar aí para quem está assistindo a gente. Mas antes disso, vamos conversar ao vivo aí com o diretor de RI da Randon, que já está aqui com a gente, o Esteban Mari, diretor de RI e Finanças aí da companhia. Já quero agradecer aqui pela tua presença, agradecer pelo seu tempo aqui também conosco. Seja sempre muito bem-vindo aqui no BMC Business. A gente quer entender um pouco mais aí dessa companhia. Débora, obrigado, boa tarde. Obrigado, Alex, também pelo convite. E eu estou à disposição aqui para a gente bater um papo. É sempre bom a gente poder alcançar o nosso investidor. Maravilha, é para isso que a gente está aqui de portas abertas aí para todos vocês. Então vamos lá, vamos começar falando aí sobre quais são os desafios da companhia com o abastecimento aí da sua cadeia de suprimentos. Eu quero entender mais um pouco sobre isso. O que vocês fizeram, por exemplo, inclusive para poder também garantir o abastecimento aí nesse período? Sabe, Débora, que esse é um tema que a gente olha com muito cuidado, como vocês devem imaginar, né? A aquisição de insumos é uma das ações estratégicas, ações-chave da nossa companhia. E a gente sempre tenta equilibrar a gangorra entre garantia de fornecimento e inflação, custo de matéria-prima, né? E esse é um ponto que a gente tem olhado desde a metade do ano passado, né? No segundo semestre, a luz amarela já acendeu para a gente. E o nosso departamento de suprimentos começou já as negociações no sentido de garantir um fornecimento, né? Então, a gente tem trabalhado em duas frentes, né? Aquelas de curto prazo e aquelas de longo prazo. As de curto prazo, eu posso comentar, assim, principalmente se antecipar aos movimentos. Então, como eu comentei no final do ano passado, a gente já tinha uma boa previsibilidade da carteira para esse ano, que nos fez ficar confortável em negociar com os nossos fornecedores uma garantia de fornecimento, de supply para as principais matérias-primas. E outras duas alternativas que a gente tem investido, e aí já olhando para o longo prazo, e isso começou pelo menos há uns 3 ou 4 anos atrás, primeiro no sentido de desenvolver materiais alternativos, até como forma de fugir, de escapar um pouco da nossa dependência de alguns materiais, como, por exemplo, aço e resina, né? Então, a gente tem trabalhado muito na questão dos smart materials, né? E o segundo ponto é no desenvolvimento de novos fornecedores, né? Fornecedores alternativos também, e isso tem se ampliado, inclusive, com a nossa presença global. A gente já tem uma presença em outros países, né? Desde a década de 90, por exemplo, na Argentina. Também ampliamos a presença nos Estados Unidos, na Índia, na China. E agora nosso foco também é desenvolver fornecedores estratégicos nesses países que possam servir como alternativa para o fornecimento aqui no Brasil também. Então, mais do que nada, a gente tem buscado abrir frentes, abrir alternativas como forma de poder diversificar, não só, a gente fala muito da diversificação de nossos produtos, aquilo que a gente oferece para os nossos clientes, né? Mas a gente também olha para a diversificação de matéria-prima, de fornecedores. Uhum. A produção de caminhões cresceu, né? Quase 34%, né, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Quais foram os segmentos mais relevantes? Perfeito, Débora. A gente precisa lembrar também que essa parte do mercado, né, os caminhões,
foram também os que mais caíram no ano passado, né? Quando a gente olha o nosso negócio, que é basicamente atrelado a caminhões e semi-reboques, né? O mercado de semi-reboques, no ano passado, teve até um leve crescimento, enquanto que o mercado de caminhões como um todo caiu. Os principais segmentos, né, as principais famílias dentro do mercado de caminhões que estão suportando esse crescimento são os de pesados e os de semi-pesados, que é justamente onde a Randon está mais exposta, né, em termos de volume. E o que a gente tem visto é muito os setores da economia de agronegócio e de bens de consumo que tem puxado essa demanda, né? Quando a gente olha para outros setores, como serviços ou bens não essenciais, a gente nota uma queda no consumo como um todo. Porém, quando a gente olha para agronegócio, a gente tem registrado novo recorde de safra. Boa parte do cliente da Randon, que é ligado ao agronegócio, já tem a sua safra de 2021 e parte de 2022 vendida. Então, ele quer ter o implemento, ele quer ter o caminhão para poder transportar essa safra. Quando a gente olha para bens de consumo, acho que todo mundo tem isso bem claro, né? Mas muitas pessoas deixaram de consumir fora por uma questão da pandemia, do lockdown, ou até como uma forma de se preservar, e passaram a consumir isso dentro de casa, ou seja, aumentou ainda mais o volume para dentro de casa, fora toda a questão do home office, né, que a gente fala, nunca a gente passou tanto tempo dentro de casa, e poucas coisas que nos incomodavam um pouco antes, porque a gente não passava em casa, passaram a incomodar. E as pessoas foram para as reformas de imóveis, foram querer ter um home office melhor, mais confortável para poder fazer seu trabalho. Maravilha. Eu vou querer trazer aqui meu parceiro aqui do BMC Business de todas as tardes, o Alex André, para poder também fazer perguntas aqui para você, para participar aqui. Alex. Bacana. Vamos fazer uma pergunta aqui que eu acabei de receber aqui. Muito obrigado pela participação. Eu acho que o primeiro ponto que todo mundo fica perguntando, falando assim, como que o câmbio ele pode impactar nas operações da Randon, né? Ou seja, isso realmente é um ponto a se considerar, ou seja, o dólar, caso ele tenha aí um salto, ainda como a gente viu lá no passado, ele pode ser um ponto de preocupação, um ponto positivo para a companhia. Como que o investidor ele consegue avaliar um investidor que não conhece tão a fundo a Randon? Ótima pergunta, Alex. Prazer falar contigo aí ao vivo também, né? A gente precisa lembrar, né? Até há pouco tempo atrás a Randon tinha uma exposição ativa de câmbio, ou seja, a gente tinha mais dólares a receber do que dólares a pagar. E isso mudou um pouco agora com a aquisição recente da Nakata pela Fras-le, né, que foi efetivada em setembro do ano passado. A Nakata ela tem uma característica importadora, então ela traz essa característica para nosso consolidado. Com isso, a gente tem uma exposição neutra. Então, quando a gente fala para fins de risco, eu diria que tanto quanto a gente tem a receber de dólares, quanto o que a gente tem a pagar de dólares, a gente tem praticamente um hedge natural, como a gente fala. Então, a gente não tem uma exposição significativa. Do ponto de vista de mercado, o real desvalorizado tende a aumentar a competitividade do nosso produto para fora do país. Então, isso também nos serve como uma expectativa de aumentar os nossos volumes de exportação, né? Hoje, a gente tem aí mais ou menos na casa de 20% da nossa receita em moeda forte, né, ou em moeda estrangeira, e é possível que esse dólar ou esse real no patamar que está pode nos ajudar a aumentar um pouco a participação. Muito obrigado. Obrigada, Alex. Continuando por aqui, quais os impactos, Esteban, quais foram, né, os impactos do mercado de autopeças no primeiro trimestre? Muito bem, Débora. Quando a gente compara o primeiro trimestre desse ano versus o primeiro trimestre do ano passado, a gente precisa colocar alguns fatores que na época eram desconhecidos e hoje a gente já tem um pouco mais presente, né? Quando a gente começou a enfrentar a pandemia, era uma coisa que a gente nunca tinha passado, né? Uma pandemia que atinge vários países, vários setores ao mesmo tempo, é uma coisa nova. Então, é natural que a primeira reação de todos, inclusive foi a própria reação da Randon, é ser conservador, né? A gente deu um passo atrás para entender a situação. E a gente notou que as autopeças, os nossos clientes de autopeças, que são as grandes montadoras, né, de caminhões, fizeram o mesmo, né? A primeira reação foi, vamos parar, vamos dar férias coletivas para entender
qual que é o impacto, ou tentar dimensionar o impacto da pandemia. Primeiro fator que eles fizeram, a primeira ação que eles fizeram é reduzir estoques, né, para ter a redução de capital de giro também, e isso gerou como consequência a queda nos volumes no primeiro e no segundo trimestre do ano passado. Quando a gente olha para a realidade desse ano aqui, é bastante diferente, eu diria. Primeiro que a gente já está completando aí um ano de pandemia, então a gente já entende mais ou menos quais são as consequências, quais são os efeitos e os potenciais impactos econômicos. Segundo, né, a gente tem um mercado que está aquecido, então os nossos clientes estão demandando peças, e essa demanda forte vem de dois fatores, né? Primeiro, o volume, né? Então a gente comentou agora há pouco, principalmente vindo do agro, do bens de consumo, e-commerce. E segundo, da natureza do funcionamento dessas montadoras. Lá atrás, elas tomaram aquela decisão de reduzir estoque. Agora, com a retomada do mercado, com os volumes em alta, além de atender o mercado, elas também estão recompondo seus estoques. Então, a gente vê dois drivers fortes para responder por essa demanda, né? Primeiro, o volume de mercado forte. Segundo, a tentativa dessas montadoras de reabastecer seus estoques. Outro fator interessante, Débora e Alex, é que a gente teve também, no ano passado, a gente teve uma interrupção na produção, né, em algumas montadoras, aí 30 dias, outras 45, outras até 60 dias. Esse ano, mesmo que elas tenham anunciado a interrupção por 10, 15 dias, elas não pararam o recebimento de mercadorias, até como forma de recompor seus estoques. Mais uma vez, isso reforça o argumento de que existe essa demanda dupla, né, por volume e por recomposição de estoques. E isso teve um impacto positivo nas nossas operações, né? Nós não paramos, assim como as montadoras anunciaram, e além disso a gente continuou fornecendo para eles de forma que a receita das nossas operações, né, como pode ser visto no resultado divulgado na quinta-feira, se mantiveram até na crescente, na verdade, em comparação ao primeiro tri do ano passado. Uhum. Agora, falando um pouquinho mais sobre a receita, né, da companhia, eu queria entender mais como é que é dividida essa receita da companhia entre mercados externos e internos, né? E como que vocês têm alguma expectativa de a partir de quando? Eu sei que é uma coisa meio difícil de mensurar, a gente até estava conversando um pouco, né, com as outras companhias aqui sobre isso, acho que é uma pergunta de $1 milhão, né? Quando que vai voltar, quando vai se recuperar? Mas eu acho que os investidores sempre querem ter pelo menos uma expectativa, assim, de cenário mais ou menos das empresas, né? Então, se vocês tiverem alguma expectativa de a partir de quando vocês acreditam que consegue recuperar um pouco mais os níveis normais, se assim a gente pode dizer, de venda de produção de veículos? Muito bem, Débora, eu acho que vale lembrar, né, até para o espectador, a gente tem 3 divisões de negócios na nossa companhia, né? A primeira divisão é a divisão implementos ou montadora, como a gente chama, que fabrica o semi-reboques. A segunda divisão é de autopeças, aí mais uma exposição maior para autopeças de caminhões pesados. E a terceira divisão, que é a divisão de serviços, que serve até como uma forma de alavancar a venda das outras 2 divisões, né? Quando a gente olha para a composição da receita, mais ou menos 80% da nossa receita vem do mercado doméstico, do mercado brasileiro, e aproximadamente 20% vem do mercado externo, né? E seja através de exportações das nossas operações no Brasil, seja através da nossa presença, né, da nossa operação direta nas unidades no exterior, né? Hoje nós temos presença na Argentina, no Peru, nos Estados Unidos, na Índia e na China, com plantas, e além disso nós exportamos para mais de 120 países. A nossa ideia, né, acho que comentando um pouquinho mais sobre a receita no exterior, a nossa ideia é que a gente possa aumentar isso ao longo do tempo, né, mas isso é um plano de longo prazo, independente do nível da taxa de câmbio. Isso é uma coisa que nós queremos para o nosso negócio como forma de diversificar geografias e como forma também de reduzir a volatilidade, né? Porque a gente sabe que, estando exposto para mercados mais maduros, né, como Estados Unidos e Europa, a gente pode ter um pouco de margens menores, mas ao mesmo tempo a gente tem uma volatilidade menor, né? E é efetivamente onde a gente está olhando, né? A gente fala muito, né? O mercado de caminhões e de semi-reboques, ele tem 2 dinâmicas diferentes.
Da linha do Equador para baixo, a gente tem 1/8 do volume mundial. Da linha do Equador para cima é onde a gente fala que realmente acontece a festa, né? São 7/8, um mercado potencial gigantesco que a gente quer passar a explorar aí no médio e no longo prazo, né? Com relação ao mercado doméstico, né, o mercado brasileiro de caminhões e semi-reboques, é realmente uma pergunta de $1 milhão. É muito difícil de responder isso, principalmente se a gente olhar que na última década, nos últimos 10 anos, dificilmente a gente teve condições normais de mercado também. A gente passou por um período aí de 2008 até 2013, mais ou menos, com uma série de incentivos para esse mercado, e aí a gente teve uma demanda superaquecida, volumes recordes, né? Até hoje, o volume de semi-reboques de 2013 continua sendo o volume recorde, a gente ainda não superou esse patamar, e a mesma coisa no volume de caminhões em 2011, né? Depois a gente enfrentou uma crise muito severa que ajustou o setor. Ele veio mais do que nada para regularizar e ajustar a capacidade versus demanda, né? Então, nós passamos por esse período difícil, porém, foi um período muito importante para a gente fazer os ajustes necessários para a nossa operação e para colher as margens que a gente está colhendo agora. E foi esse período de 2014 até 2017. E aí, em 2018, que a gente passou a enxergar condições mais normais, assim, se dá para dizer que é de mercado, tá? Então, quando a gente olha para semi-reboques, a gente estima atualmente que um mercado normalizado seria algo em torno de 65 a 70 mil semi-reboques por ano, né? E esse número ele é derivado de uma expectativa de renovação de frota, que fica mais ou menos na metade desse volume de mercado estimado, ou seja, entre 30 a 35 mil unidades, e o restante é a expansão de frota, né? E aí, quando a gente olha para a taxa de juros como a gente vê hoje, né, nos patamares que a gente vê hoje, na evolução do agronegócio, na expectativa de recuperação da construção civil e de outros setores da economia, a gente entende que esse realmente seria o patamar, o volume normalizado de mercado. Quando a gente olha para caminhões, principalmente aí de novo olhando para aquele nicho de pesados e semi-pesados, a gente estima que o mercado de caminhões como um todo possa ter uma demanda regular na casa de 120 mil unidades por ano. Uhum. Agora, falando um pouquinho, você falou sobre esse aumento aí das vendas, né? Eu queria entender um pouco mais sobre os principais motivos para o aumento expressivo das vendas de semi-reboques para a região do Mercosul e Chile, por exemplo. Perfeito, Débora. Semi-reboques, o foco de exportação está muito na América Latina e na África, né? E para quem de repente não conhece tanto do negócio, pode imaginar que o semi-reboque que é vendido no Brasil é exatamente igual àquele que é vendido na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos e na Europa. A verdade é que cada país tem as suas especificidades, as suas peculiaridades, e a gente precisa adaptar o nosso produto para esses países, tá? Para os países que a gente exporta. No caso da América Latina, as adaptações são mínimas, ou seja, o nosso produto é muito bem, tem uma boa penetração nesses países. Quando a gente olha para países como você mencionou, Chile, Argentina, Paraguai e Peru, a gente tem alguns fatores que impulsionaram a demanda que são comuns a todos e outros fatores que são específicos a cada um desses países. De fatores comuns, né, a gente tem o câmbio, então, mais uma vez, joga a nosso favor em termos de exportação, deixa o nosso produto mais competitivo para entrar nesses países. E a gente tem também a questão da vacinação também, né? Conforme a vacinação vai andando nesses países, a gente nota um aumento da demanda pelos nossos produtos, tá? Além disso, a gente tem também o preço das commodities. A gente sabe que todos esses países que você mencionou também estão ligados a commodities, seja o agronegócio, seja cobre, por exemplo, né, mineração, e isso faz com que a gente tenha uma procura adicional pelos nossos produtos. Quando a gente olha para Chile, aqui tem um fator específico, que é o próprio cobre, né? O cobre é uma das principais produções do Chile e tem demandado bastante o nosso produto. E tem um outro fator, que é um país onde não tem uma industrialização muito alta, ou seja, tem baixo nível de concorrência doméstica, no caso do Chile, para os nossos produtos, né? Então, a gente tem uma maior penetração nesse país. Quando a gente olha para a Argentina,
além da questão do agronegócio, que entra nas commodities, como eu falei anteriormente, a gente tem notado que, pelo país passar por um momento de inflação, alguns clientes têm utilizado o nosso produto como uma forma de reserva de valor. Então, ele compra o semi-reboque hoje, porque ele sabe que daqui a 4, 5 meses, quando ele receber o produto, ele vai estar acompanhando, pelo menos, o nível de inflação do país. Tá? E quando a gente olha para o Peru, a gente tem uma questão que nós abrimos uma unidade há pouco tempo atrás, no final de 2018, começo de 2019, então nós temos uma unidade produzindo e focada para aquele mercado, além de que aquele mercado também tem uma exposição ao cobre que está num momento bastante favorável. Uhum. Agora, eu quero trazer umas perguntas aqui do pessoal que está no chat aqui acompanhando a entrevista. Já tem algumas perguntas aqui do pessoal, começando pelo Peter Santana, que está dizendo assim, primeiro, que bacana a participação do Estevão, inclusive. Aí ele pergunta o seguinte, quais são os principais pilares que a empresa está trabalhando para atrair mais investidores nesse novo normal, novo mundo, pós-pandemia? Se é que a gente pode dizer que a gente está na pós-pandemia, né? Legal. Obrigado, Peter, pela participação, pela pergunta. O que a gente tem feito, Peter, é tentado estar o mais próximo possível do nosso investidor. Então, eventos aqui como o da IBM Business, né, e outros eventos, outras conferências a gente tem participado. A gente notou um aumento na nossa base acionária de pessoas físicas, e isso está ligado não só ao novo ambiente de juros, mas também a maior educação do investidor em relação à Bolsa de Valores, o que a gente vê com total bons olhos, né? E a gente tem buscado chamar cada vez mais, principalmente o investidor pessoa física, para esse tipo de iniciativas, né? Eu tenho aqui, particularmente, uma diretriz, aqui, um combinado com a equipe de RI, que é para a gente responder todas as demandas no mais rápido possível, independente se seja pessoa física, pessoa jurídica, investidor institucional ou investidor individual. Porque acho que ter acesso à companhia, ter acesso à resposta, à informação, é o que acaba atraindo o investidor também. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui da Grace, que ela está dizendo assim, vocês estão considerando aquisições como o da Recrusul, que está se ajustando aos poucos? Graça, obrigado pela pergunta. Sabe que esse é um tema bastante recorrente. Nós tivemos bastantes perguntas na época da crise, né? Porque um dos principais concorrentes da Randon, que é a Guerra, inclusive está na mesma cidade que a Randon, que é Caxias do Sul, estava enfrentando algumas dificuldades e muitos investidores, muitos bancos pensavam que a gente poderia potencialmente adquirir a Guerra, né? E a gente, antes de responder isso, tem que pensar por alguns dos motivadores, né? O que nos levaria a adquirir uma empresa, um concorrente que já está no mesmo nicho que nós, né? O primeiro que é a questão de capacidade. E aqui eu respondo, Graça e Débora, que a gente ainda tem bastante para trabalhar na nossa capacidade internamente. Cada vez mais a gente tem conseguido aumentar a nossa capacidade via tecnologia, via ganhos de eficiência, principalmente racionalização dos processos de fabricação, e com um investimento relativamente barato, quando a gente comparar com comprar um concorrente ou construir uma fábrica nova do zero, né? Que isso é uma coisa que, sinceramente, hoje a gente não vê fazendo. A gente sabe que tem muito espaço ainda para aumentar a nossa capacidade com as nossas instalações atuais, né? Sem ter que investir tanto em tijolo e em terra, né, por exemplo. E a outra questão, que é em relação a aumentar a market share, que poderia ser outro motivador para a gente adquirir algum concorrente, de novo, né, hoje a gente sabe que perdeu um pouco de market share, inclusive em relação aos trimestres anteriores, em função da nossa capacidade, algo que a gente já está ajustando internamente. Então, a gente também não vê como um grande motivador. Eu diria que com o mesmo investimento que a gente deveria desembolsar para adquirir um concorrente, tenho certeza que a nossa equipe interna aqui tem bastante iniciativas, bastante planos para colocar em prática, com potencialmente um retorno ainda maior. Uhum. Agora, falando um pouquinho mais sobre o setor no geral, né? Eu queria que você pudesse comentar, né, sobre o setor no geral e a baixa disponibilidade de alguns materiais, como, por exemplo, os semicondutores. Como que isso afeta a Randon?
Sem dúvida isso bota bastante pressão, Débora, eu diria, na cadeia produtiva como um todo, e aí a gente precisa reconhecer o trabalho que tem sido feito pelo nosso departamento de suprimentos para negociar, né, o que a gente começou falando aqui a conversa, negociar e garantir o fornecimento de materiais, e uma segunda consequência que é a inflação, né? Então a gente se encontra, pelo menos na minha opinião, num círculo vicioso, né? Uma ameaça, né, um potencial escassez de matéria-prima provoca uma corrida pela matéria-prima, essa corrida pela matéria-prima, essa alta demanda provoca uma inflação, e a expectativa de inflação provoca uma nova corrida pela matéria-prima. Então isso vai se retroalimentando, fazendo com que a gente precise quebrar esse círculo vicioso de alguma forma, né? Enquanto isso não for quebrado, nos resta duas alternativas, que é justamente negociar a garantia de fornecimento e negociar preço. Hoje a gente está num cenário onde a gente tem privilegiado a garantia de fornecimento, então é certo que a inflação também vai ter algum impacto nas nossas margens no futuro, porém a gente sabe que esse nível, esse patamar de aumento de preço não é sustentável. A gente acredita que em algum momento isso vai precisar se estabilizar e racionalizar um pouco de alguma forma mais consistente, né? Com relação às nossas iniciativas, além dessa questão da negociação, o que a gente tem tentado investir cada vez mais, porém é um trabalho de médio e longo prazo, é no uso de materiais alternativos, né? Então, dois exemplos aqui, né? As duas principais matérias-primas que a gente tem maior exposição é o aço, para fabricar os nossos semi-reboques e as autopeças, e as resinas, que são utilizadas na fabricação de materiais de fricção, de freios, né? Então, a gente tem buscado alternativas para diminuir a dependência desses dois materiais, ao mesmo tempo que a gente busca materiais que sejam mais leves, portanto, isso vai se traduzir em maior qualidade, maior eficiência para o nosso cliente também, e materiais que também sejam menos danosos ao meio ambiente, né, que sejam mais amigáveis ao meio ambiente, tanto na sua utilização quanto no seu descarte. Esses têm sido os nossos focos de atuação como forma de escapar desse movimento, né? E, de novo, a gente entende que a gente está passando por um momento crítico em relação à escassez de matéria-prima, porém a gente não está olhando no curto prazo, a gente está olhando no longo prazo, como se transformar isso uma vantagem competitiva no longo prazo. Maravilha. Um tema que não dá para poder a gente não abordar, inclusive, é essa questão da inflação, né? Que isso tem realmente amedrontado mercados aí pelo mundo afora, né? Então, esse tema da inflação é um problema para a companhia nos próximos trimestres? Eu diria que não é um problema, Débora, mas sim uma situação que a gente precisa administrar, né? A gente fala de inflação no Brasil, não é novidade, todo mundo aqui está acostumado com inflação, né? Até, eu diria, talvez a gente estranhe esses baixos patamares de inflação que a gente viu nos anos anteriores, mas a realidade do Brasil é um país que vive numa inflação constante, né? A gente sempre tem algum nível de inflação. Mas a gente está vendo isso se espalhar pelo mundo também. Então, a gente fala de Estados Unidos com inflação, alguns países na Ásia também com inflação, o que isso certamente impõe pressão também para a nossa cadeia produtiva aqui. De qualquer forma, o que eu entendo que a gente precisa fazer, como todo bom brasileiro, é administrar bem essa pressão inflacionária. No nosso caso específico, né, a gente tem um descasamento entre a venda do semi-reboque e a efetiva entrega desse semi-reboque. Em alguns momentos, como o que a gente está observando hoje, pode chegar a 4 meses. Ou seja, o desafio aqui é como a gente consegue precificar bem o produto a ponto de gerar uma demanda hoje para algo que vai ser entregue daqui a 4 meses, né? E que a gente possa também, durante esses 4 meses, administrar bem essa pressão inflacionária nos nossos custos, de forma que, quando a gente entregue o produto daqui a 4 meses, a gente não tenha uma perda de margem, né? Para isso, a gente precisa de um trabalho muito bem azeitado entre vendas, produção e compras, né? E a gente tem todos os dias reuniões entre esses 3 departamentos, precisam andar em sincronia perfeita para que a gente tenha sucesso na precificação e na manutenção das nossas margens. Maravilha. Eu quero trazer novamente aqui o Alex André, que ele também tem mais perguntas aqui para você. Alex. Mas tem outra pergunta aqui, porque o pessoal fica perguntando sobre a questão de inovação, né? Principalmente a questão de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento dos mercados de forma geral e também na questão da Randon. O
que vocês vêm fazendo internamente e também o que vocês enxergam no mercado, vocês podem implementar na companhia aí nos próximos anos? Ótima pergunta aí, Alex, e fico feliz que você trouxe esse ponto, porque se tem 2 temas aí que a gente está olhando de forma bastante agressiva, é inovação e ESG, e nenhum desses 2 temas é novidade para a Randon, apesar de estar em moda hoje, né, a gente fala que são temas atuais, porém não são novos, né? A Randon nasceu de inovação. Ela nasceu de uma garagem que fazia retífica de motores, nasceu com um produto inovador, que na época era o freio a ar, não existia isso no Brasil, e foi constantemente ao longo dos anos inovando, seja através de novos parceiros, como foram as joint ventures com as nossas autopeças na década de 80, seja via iniciativas internas próprias, né? Então, realmente inovação está no nosso sangue, isso não é discurso. E a mesma coisa o ESG. A gente preza muito pela sustentabilidade e entende que a sustentabilidade a gente entende como 2 formas, né? Primeiro, que não é uma linha de chegada, e sim uma jornada, é uma constante. E segundo, né, existe muito aquele mito, né? Ou a empresa é sustentável ou ela é rentável. A gente não acredita nisso. A gente acredita em empresa rentável porque ela é sustentável. Se não fosse assim, não seria rentável no longo prazo. Com relação à inovação, a gente atua em 2 frentes. Eu brinco aqui um pouco, né? A gente chama do hardware e do software, né? A gente precisa ter inovação nas 2 pontas, né? No hardware, a gente está falando muito em inovar em nossos produtos e em nossos processos de fabricação. Quando a gente olha para produto, a gente tem uma empresa que é a CTR, né? Centro de Tecnologia Randon, que está desenvolvendo diversos projetos, aí tem diversos projetos no pipeline, focados nas 3 megatendências da indústria automotiva, que é a eletrificação, a questão da conectividade entre os componentes e a questão do Smart Materials, que eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho aqui anteriormente. Agora, com relação à eletrificação, nós lançamos em 2019 um eixo elétrico para ser utilizado em semi-reboques. É o primeiro eixo elétrico nessa utilização do mundo e com ele, né, o nosso cliente pode diminuir o consumo de combustível em até 25%, dependendo do trajeto que ele for fazer com aquele veículo, com aquela carga. Basicamente, ele é um KERS, né, da Fórmula 1, ou seja, toda vez que o veículo está freando, está descendo um morro, ele está regenerando as baterias, e no momento de uma ultrapassagem, no momento que vai o morro acima, ele aciona esse motor como forma de economizar combustível. Da ponta de produção, de manufatura, nós temos a empresa lançada no começo desse ano aqui, que se chama Randon Tech Solutions. Ela pode ser entendida como uma empresa de empresas inteligentes, de fábricas inteligentes, ou seja, o foco dela é automatizar os nossos processos de fabricação. A gente teve um pontapé inicial bastante significativo, que foi a aquisição de uma linha de fabricação da Ford, que foi desativada no final do ano passado. Nós adquirimos 254 robôs daquela empresa, e agora o objetivo dessa Randon Tech Solutions é implementar o melhor uso desses robôs nas nossas empresas. Então, pelos próximos 3 anos, ela vai ter essa agenda interna. E com o passar do tempo, ela também vai passar a oferecer esse serviço para empresas terceiras, né, fora do nosso grupo. A ideia aqui e o lema da Randon Tech Solutions é que a gente consiga avançar 30 anos em 3. Por quê, né? Nos últimos 30 anos, os investimentos de automação nos levaram no padrão de automação que nós temos hoje. E daqui a 3 anos, a gente vai conseguir fazer exatamente o que nós fizemos em 30 anos. Então, o foco está em melhorar, em automatizar os nossos processos. Do pilar de software, a gente tem a iniciativa tanto de novos negócios, aí a gente está falando principalmente da Randon Ventures, que é a nossa empresa de investimento em startups, que está focada principalmente em investir em soluções dentro do negócio de logística. Acho que isso é importante deixar claro, porque às vezes o investidor pensa, poxa, agora a Randon vai começar a investir em tudo que é startup e vai esquecer do seu negócio. Não. Nossa premissa de investimento na Randon Ventures é que ela precisa investir em negócios onde nós já somos reconhecidos, onde nós temos competência e onde a gente pode efetivamente agregar valor também para a startup. A gente não quer fazer investimentos simplesmente
pelo retorno daquela startup ou para ter algum retorno financeiro naquela startup. A gente também quer aportar com o nosso capital intelectual, com o nosso capital humano, e em troca a gente também quer aprender como as startups tomam decisões, como as startups conseguem ser mais rápidas. E nesse segundo ponto, que é esse mindset, é onde a gente também tem trabalhado, né? Nós somos uma empresa de 72 anos. Muitos dos nossos executivos são executivos que fizeram sua carreira dentro da Randon. Então é inevitável que a gente acabe ficando um pouco viciado nesse modelo industrial. O que a gente quer fazer com a Conexo, que é outra iniciativa nossa, é um hub de inovação aberto, é a gente conseguir colocar os nossos executivos também em contato com essas startups, com essas inovações, e fazer um ganha-ganha-ganha. O que eu quero dizer com isso, né? Ganha a sociedade, que tem novas soluções, ganha a startup, que pode contar com a experiência de um dos nossos executivos, e ganha nosso executivo também, que passa a pensar de uma forma diferente. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo aqui, né? Quando o Excel começou a ser utilizado nas empresas, muitas pessoas às vezes faziam um cálculo aqui na calculadora e passava para o Excel o número, né? Ou seja, não usava todo o potencial da tecnologia. E não adianta a gente querer só dar tecnologia para os nossos executivos. A gente precisa fazer com que eles pensem diferente para que efetivamente possam utilizar todo o potencial dessa tecnologia. Bacana, Estevão. Uma última pergunta aqui é falar um pouco mais sobre as sinergias, ou seja, das últimas aquisições. Normalmente as pessoas que, quando elas entendem aquisições, elas falam assim, beleza, a Randon fez uma aquisição e no próximo resultado já está incorporado nessa última aquisição. Não é assim que funciona, ou seja, tem todo um processo de sinergia, ou seja, de departamentos, ou seja, da parte operacional. Se você puder explicar um pouquinho para o investidor como que funciona desde o começo da aquisição, ou seja, até o processo de integrar totalmente a sinergia de toda a cadeia, né? Ou seja, e o ganho, né, sinérgico, se você tiver alguns números das últimas aquisições que vocês puderem abrir, eu acho que fica muito interessante para entender um pouco mais da antiga Randon antes da aquisição e depois da aquisição, né, o ganho que a companhia consegue gerar de valor para o acionista, né? Perfeito, Alex. Sabe que toda vez que a gente está olhando para alguma aquisição, né, a gente tem que começar com aquela pergunta básica, muito simples, né, que é o que nos motivaria a adquirir aquela empresa, né? É tecnologia, é mercado, é expansão de portfólio. E nas últimas aquisições, principalmente aquelas lideradas pela Fras-le, pela Randon e pela Castertech e Master, né, a gente tem priorizado e tentado achar um componente de cada uma dessas frentes que eu falei, ou seja, é combinar expansão de capacidade com entrada em novos mercados, com entrada em novas geografias e com alguma tecnologia agregada. Depois disso, a gente começa a estudar o caso, né, fazer valuation, fazer análise de valor da empresa, e a gente traz aqui todas as sinergias que a gente entende que, como grupo, com a força de grupo, a gente pode contribuir. E aí, com isso, a gente monta o nosso racional de qual seria o preço justo a ser pago e qual é a estratégia de negociação. No caso de Randon, né, a gente precisa lembrar, nós somos uma companhia com diversas empresas sob a mesma gestão. E existem alguns processos que a gente pode otimizar olhando esses processos de forma comum a todos, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo, né? Em 2016, no auge da crise, nós olhamos para o processo de compras. Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos um departamento de compras em cada uma das unidades, tinha a sua gestão de compras, a sua programação de compras, né? Em 2016, num trabalho realizado com muito esforço, com muita dedicação, a gente centralizou tudo isso numa estrutura corporativa. Nós temos o primeiro ganho, que é de reduzir estruturas replicadas, duplicadas, né? Mas a gente também teve outros ganhos que estavam no estudo de caso e que foram sendo conquistados ao longo do tempo, né? Por exemplo, a gente diminuiu o número de itens diferentes a serem comprados. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Mas pode ser que em cada uma das nossas empresas a gente tinha 5 tipos de parafusos diferentes para ser comprados, adquiridos. Então, nosso departamento de compras trabalhou junto com a gente trabalhou junto com a nossa engenharia para padronizar a estrutura de materiais e, com isso, reduzir o número de itens a serem comprados, aumentar a escala daqueles que continuavam sendo comprados
e ainda reduzir o número de itens que precisavam ser administrados no nosso estoque, reduzindo com isso o capital de giro. Então esse é apenas um dos exemplos que eu trago como sinergia. Tá? No caso das aquisições recentes, a gente olha muito para, principalmente, suprimentos, né? Então, quando a gente vai adquirir uma empresa, a gente analisa os principais insumos que são comprados, vê o preço que ela está pagando atualmente, vê o preço que a Randon potencialmente poderia pagar, seja via ganhos de escala, e com isso a gente chega em alguma conta de quanto isso poderia representar de sinergia. Tá? Preciso também comentar que essas aquisições recentes também trouxeram muito aprendizado para a própria Randon, para o nosso pessoal. E acho que aí está a maravilha dessas aquisições, o fato da nossa gestão ser humilde o suficiente para saber que nós também temos muito a aprender. Que a gente também tem muito a coletar de sinergias para as outras operações, e essas são um pouquinho mais difíceis de quantificar, porque a gente já está no status quo, né? É mais fácil quantificar aquilo que vem de fora. Tá? E você me perguntou se, falando um pouco de números, né, se dá para trazer o que a gente já coletou de algumas sinergias das operações mais recentes. Tá? Na Cata ainda é muito recente, realmente a gente ainda está quantificando essas sinergias, a gente tem o nosso estudo de caso, porém a gente ainda não consegue passar um número preciso para o mercado. Porém, Fremax, por exemplo, que foi adquirida em 2018, a gente tem um múltiplo daquilo que a gente já está conseguindo conquistar de sinergias. Né? Então, por exemplo, se o EBITDA da Fremax de aquisição era 100%, hoje, depois de implementadas as sinergias de compras, de vendas, né, da nossa área comercial, da nossa área de back-office, eu diria que a gente já está mais ou menos fazendo 130% a 150% do que era o EBITDA da aquisição. Maravilha, eu quero muito agradecer aqui a tua participação em Estevão conosco, inclusive, quero muito agradecer por ter trazido aí todos esses detalhes aí da companhia, abrir com tanto carinho e trazer tudo isso pra gente aqui nessa tarde, inclusive sinta-se já aí convidado para próximas oportunidades. O BMC Business nasce exatamente para poder estreitar esses laços aí, né, das companhias aí com os investidores, para ser esse canal mais direto aí de bate-papo aí com os investidores que vem trazendo perguntas aqui, já fala direto aí com vocês. Então sintam-se à vontade, surgiu alguma novidade, alguma coisa aí que a Randon vai fazer, já vem aqui, fala com a gente, ó, tem um espacinho no business, a gente vai ter sempre aqui portas abertas para vocês. Aguardamos vocês aqui. Maravilha, Débora, Alex, muito obrigado pelo convite de novo. Eu e a equipe, a gente está sempre à disposição. É um prazer falar com vocês, prazer falar com os investidores também. Até uma próxima, então. Vamos lá, e a gente vai seguindo por aqui. Vamos agora de notícias do mercado internacional. Vamos falar sobre a confiança do setor da construção dos Estados Unidos, que é alta no momento, mas o aumento dos custos dos materiais ainda apresenta aí grandes riscos. E é de lá dos Estados Unidos que a correspondente Giovanna Locatelli tem mais detalhes pra gente. Giovanna, conta pra gente. É isso mesmo, Débora. A forte demanda dos compradores está mantendo as construtoras confiantes, apesar dos custos crescentes dos materiais de construção ainda serem um fator que pode afetar esses índices. O sentimento do construtor do mercado unifamiliar ficou em 83 pontos em maio, de acordo com o Wells Fargo Housing Market Index. Qualquer coisa acima de 50 já é considerado positivo. O mercado experimentou aí uma oscilação nos últimos meses. O índice despencou para 37 em maio do ano passado, por causa da pandemia, por causa do fechamento do mercado imobiliário. Em seguida, logo mostrou uma recuperação com alta oscilação. Em junho e julho, houve uma grande procura quando os consumidores correram para buscar casas no subúrbio, procurando aí um lugar com mais espaço para morar e trabalhar com os home offices. Os construtores agora dizem que continuam a haver um fluxo constante de compradores, em grande parte devido à extrema escassez de casas prontas para venda. Esse movimento do mercado de construção ele é um reflexo da baixa de taxas de juros de financiamentos hipotecados aplicadas pelo governo e, claro, pela injeção de auxílio emergencial feitos pelo governo Biden. Mas, como comentei, os custos dos materiais estão sendo vistos como um fator de risco. Os custos agregados de materiais aumentaram 12%, ano a ano vem um aumento gradativo, de acordo com o Wells Fargo. Esses custos continuam aumentando aí um pouco o risco de queda desses índices de confiança do consumidor. Débora.
Giovana, muito obrigada pelas informações ao vivo aí dos Estados Unidos, atualizando a gente de tudo que está acontecendo no mercado aí fora. Muitíssimo obrigada. A gente se encontra amanhã aqui pelo canal aqui da BMC, tá bom? Até amanhã. Ok, see you. See you tomorrow. See you. E é isso aí, a gente vai continuando por aqui, vamos falar um pouco mais aí sobre o mercado, vamos conversar agora com o Luiz Francisco Caetano, que é analista da Planner Corretora, que ele já está ao vivo aqui com a gente, para a gente entender um pouco mais aí sobre esses números da Randon, também sobre o setor, também setor de siderurgia e tudo mais, que a gente já sabe que tem números aí que já foram divulgados, né? Já quero dar muito boa tarde aqui para você, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Boa tarde, vamos falar de coisas que eu gosto. Vamos lá, vamos começar pela Randon, que a gente já estava conversando aí, né, com o Esteban, muito bem, trouxe todos os detalhes aí. Exatamente, que bom que você conseguiu acompanhar. Bom, a Randon teve um lucro líquido aí de mais de 134 milhões no primeiro trimestre, né, um crescimento 44 vezes na comparação anual. E aí eu queria saber se você já esperava esse crescimento da companhia, você que acompanha aí, né, a companhia, quais são as suas expectativas aí para os próximos trimestres, inclusive dos resultados aí da companhia, de acordo até inclusive com tudo que ele já trouxe agora aqui pra gente. A gente acompanha a companhia de perto, né? Ela ainda nos facilita a vida, porque divulga as receitas mensalmente, então a gente pode acompanhar bem de perto essa evolução, e em termos de receita, vale a pena até dar alguns números. Lá no pior da crise, em março de 2020, a receita mensal da Randon foi de 202 milhões de reais, e em março agora de 2021 foi de 700 milhões. Então dá para ver claramente essa evolução, a qual a gente acompanhou, e vendo essa magnitude de expansão da receita, a gente tinha claro que os lucros expandiriam em forma razoavelmente proporcional, né? Ponderado naturalmente os aumentos de custo, principalmente de aço, que a gente também está acompanhando. Uhum. Bom, vamos agora falar um pouquinho do setor de siderurgia, né, e mineração, que também tem se beneficiado dessas altas do minério de ferro, que vinham aí sendo bem negociados bem, né, lá fora. E por aqui isso ajudou bastante aí nos bons resultados das companhias do setor. Acha que essa tendência deve se manter para os próximos trimestres? Sim, o se manter a gente tem que qualificar bem ele, né? Eu acredito que os preços devem continuar do minério de ferro elevados, mas não necessariamente acima dos $200 que nós estamos vendo agora. É uma indústria naturalmente cíclica, acho que estamos no pico do ciclo. Normalmente esses picos de ciclo viabilizam minas de custos elevados, então todas aquelas minas que estavam paradas voltam à operação, você tem aí um aumento de oferta que vai naturalmente levar os preços a cair um pouco. Não acredito em queda grande, não acredito que tenhamos, né, os preços dissolvam, mas acredito que estamos no pico do ciclo. Uhum. Falando agora um pouco mais das locadoras, né? A gente viu, por exemplo, hoje, trazendo para o dia, a notícia do dia, a gente viu a CVC registrar prejuízo aí, mesmo com aéreas retomando voos e atividades, né? E são setores que estão aí diretamente ligados. Você acredita que as locadoras seguem sendo resilientes, mesmo com o cenário de pandemia que a gente ainda está vivendo? Se provaram resilientes, né? A gente viu os resultados no ano passado, houve redução, naturalmente, principalmente no segundo trimestre de 2020, mas esses números melhoraram ligeiramente no segundo semestre. No primeiro TRI agora de 2021, foi muito bom. Então as locadoras estão se provando resilientes, principalmente no segmento de aluguel de frotas, né? Onde é um segmento muito mais estável, crescimento menor, mas não vê redução mesmo em período de crise. Então, as locadoras estão se provando fortes nessa crise, realmente elas são resilientes, elas precisavam passar por uma crise dessa, vendo um crescimento fortíssimo. Essa crise provou que realmente eles podem continuar os lucros crescentes nos próximos trimestres, mesmo continuem as dificuldades. Eu quero trazer aqui o Alex André, que também vai participar aqui desse nosso bate-papo. Ele também tem perguntas aqui para você, Luiz. Alex. Luiz, muito obrigado aí pelo bate-papo. Primeira pergunta aqui, acho que você acompanha o setor petroquímico. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais sobre a Braskem, né? Acho que todo mundo que acompanha vê que o papel teve um ótimo desempenho
E eu queria, a sua pergunta é mais uma provocação, né? Ou seja, a relação da governança da companhia, ou seja, essa movimentação da troca de governança, essa movimentação pode trazer, né, um otimismo na parte dos investidores. E também, a gente estava até acompanhando hoje também o resultado de uma petroquímica, né, também, que tem uma relação de siderurgia com uma parte de química também, que é a GPC Participações, né, a GPCP, que também reportou ótimos resultados. Ou seja, tanto a Braskem quanto essa companhia também, que é bem pequena também em relação à grande Braskem. Eu queria entender um pouco mais sobre o contexto macroeconômico, ou seja, fazer uma análise top-down também, ou seja, o que você está enxergando em torno de potencial desse mercado, né, petroquímico. Elas se beneficiaram com toda a conjuntura de crise, né? É interessante que a pandemia trouxe um momento fortíssimo de demanda de descartáveis, principalmente, que usavam resinas, os não tecidos, por exemplo, é um grande exemplo disso, e tivemos um movimento absolutamente inesperado pela sua magnitude de aumento dos preços das resinas e principalmente do spread, né? A diferença entre o preço da matéria-prima, normalmente nafta, que a gente faz a conta, versus o preço da resina. A expansão foi muito melhor que esperado. Acreditamos que também estamos em pico de ciclo, esperamos bons resultados para a Braskem nos próximos trimestres, mas eu acho que o spread bateu ali nos seus limites neste curto prazo. Bacana, Luiz. Muito obrigado. É isso aí. Ô, Luiz, eu queria que você já desse umas considerações finais aí, considerando aí que a gente está encerrando, né, essa temporada de balanços aqui do primeiro trimestre. Sim. Queria que você já desse suas considerações finais aí para os investidores que estão assistindo a gente, já porque, afinal de contas, temos os números na mão, mas não adianta ficar só olhando para trás, né? A gente agora precisa olhar para frente aí para saber quais próximos passos dá. Então, o que os investidores podem fazer agora para poder conseguir ainda aproveitar oportunidades? Quais oportunidades eles podem ter aí em vista, né? Para de repente surfar aí nessa onda. Então, peço que você deixe aí suas considerações aí para os investidores. Como eu disse algumas vezes, eu acho que minério de ferro, eu acho que estamos vivendo um pico de ciclo. E não quer dizer que os lucros vão cair, vão ficar horríveis. Portanto, eu acho que quem está investido hoje em Vale, alguma das siderúrgicas, que tem boa participação de minério de ferro nas suas vendas, como a CSN, como a Uzi Minas, ou mesmo a CSN Mineração, outro player unicamente de minério de ferro, na verdade, o único player unicamente de minério de ferro. Eu acho que você está bem comprado, continue, os lucros serão muito bons em 2021. A visibilidade que a gente tem é excepcional, volume de vendas, quanto de preços, mesmo que esses preços declinem. Eu acho que é a mesma coisa com siderurgia, né? Você está comprado, não se preocupe, você deve ter, companhias que você comprou devem ter bons resultados esse ano, seja por aumento dos volumes no mercado interno, seja pelo crescimento dos preços. Nesses dois setores, é claro que são companhias cíclicas, onde os preços dos seus produtos estão em picos, considerando historicamente. Portanto, não espere nenhuma expansão fora do normal. Você não está comprado nessas ações e a cautela ao entrar nesses papéis. O mesmo vale, por exemplo, para uma Braskem, né? As mesmas coisas, uma companhia que tem um produto com preços cíclicos, está num momento excepcional, os resultados devem ser muito bons em 2021, mas tenha muita cautela ao entrar no papel dos presentes pontos, né? Também falamos de outras companhias, eu acho mais interessantes que as outras que acabei de falar, seriam as locadoras, né? Eu acho que hoje é bastante interessante o preço que estão sendo negociadas, por exemplo, Unidas, Movida e Localiza, né? Outra companhia que a gente começou falando dela, eu acho que ainda está num ponto excelente de compra, é a Randon. Maravilha! Fica aí então, né, a dica aí para os investidores, para todo mundo que está aí assistindo a gente agora na BMC. Já pega a canetinha aí, anota, fiquem atentos, hein? Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, Luiz Francisco. Fique então aí, a gente aguarda você aqui em próximas oportunidades. Muito obrigada pela sua participação, então até uma próxima. A próxima, adorei o formato, me convidem. Até uma próxima, então, muito obrigada. Bom, e antes da gente falar de mais resultados por aqui, antes de falar do resultado do JBS, a gente vai de recomendação. O Bank of America reiterou
né, a recomendação de compra para a Vivara, com preço-alvo a R$ 30. O banco acredita que a empresa sairá da pandemia mais forte com suas concorrentes, com destaque para ganho de participação de mercado e aumento de 160% nas vendas online. Inclusive, por falar em Vivara, amanhã teremos a RI da companhia por aqui para poder trazer mais detalhes aí para falar diretamente com vocês aqui ao vivo no BMC Business. Mas agora sim, agora vamos aos resultados do JBS, né, Alex, que saiu de prejuízo para lucro de 2,45 bilhões no primeiro trimestre, uma receita líquida da companhia aumentou mais de 33%, né? Então vamos lá, vamos trazer mais detalhes aí da JBS, Alex. É isso mesmo, Débora. O resultado que veio muito bom, né? Os analistas já estavam esperando esse resultado muito forte, à medida que outros resultados também já tiveram saídos, né? O resultado de BRF também, de Minerva, que também foi um resultado de uma forma consolidada, positiva, de acordo com a circunstância do mercado, ou seja, o câmbio, o consumo também das famílias aumentando em relação também, o único impacto negativo seria a parte da inflação, como a gente vinha comentando por aqui, né? Mas a apresentação, acho que dá para a gente retratar muito bem do que a JBS vem fazendo ao longo do tempo. Nesse primeiro slide, acho que não tem como deixar de falar numa iniciativa muito bacana que a JBS faz na parte de ESG, que é a campanha, né, que eles fazem Net Zero 2040, ou seja, zerar, né, o seu impacto negativo, né, ou seja, de gás carbônico, ou seja, no meio ambiente até 2040, o balanço das suas emissões, reduzindo as emissões diretas e indiretas e compensando toda a emissão residual com um plano de ação, né? Então isso é bem bacana. E como que a companhia vai chegar nesse plano do Net Zero 2040? Então no próximo slide a gente vai falar um pouquinho dos principais pontos, né? Ou seja, a companhia ela tem um investimento de 100 milhões de dólares em pesquisa, tecnologia, novas práticas agrícolas regenerativas, desmatamento ilegal zero em toda a cadeia produtiva da JBS, incluindo fornecedores de seus fornecedores, né? Ou seja, em toda a sua cadeia. Um investimento de $1 bilhão de dólares e até 2030, né, com projetos supervisionados por um comitê especializado e executivos para reduzir as emissões no processo produtivo e também remuneração variável da liderança da JBS atrelada às metas de mudanças climáticas. Também a companhia vai reduzir as suas emissões globais no escopo 1 e 2 em 30% em até 2030. Então é bem bacana o uso também mais de 100% da energia renovável em todas as unidades do mundo em até 2040. Então, no próximo slide, a gente tem outro ponto também na parte da cadeia de ESG, que a companhia traz uma transparência na cadeia produtiva, né? Ou seja, a plataforma da pecuária transparente, que a JBS estende aí o monitoramento socioambiental aos fornecedores, dos fornecedores também por meio de plataforma com tecnologia blockchain, e os fornecedores de bovinos JBS deverão aderir ao programa até o fim de 2025. Então, esse monitoramento envolve, né, o tracking do boi, ou seja, ele monitorar desde quando o boi ele está dentro da cadeia do JBS até o final ali, ou seja, até a carne, né, ou seja, até o consumidor. Tem aí também um critério de monitoramento de desmatamento ilegal de florestas nativas, invasão de terras indígenas, invasão de áreas de conservação ambiental, áreas embargadas pelo IBAMA e trabalho análogo à escravidão. Ou seja, a companhia ela não só monitora também a qualidade de vida também do boi, mas também é toda a cadeia produtiva, ou seja, se esse boi, né, se esse produto aí da JBS, né, ou seja, o animal, ele está totalmente regularizado de forma com a natureza. Então é bem bacana, é uma tecnologia blockchain, ou seja, para inovar o mercado. E também, por fim, a gente fala aqui do Fundo Amazônia, né? A companhia ela tem um fundo privado com geração de impacto social e ambiental, que inicia aí a sua atuação com 6 projetos aprovados. E o objetivo da companhia, né, com esse fundo, é fomentar o desenvolvimento do bioma amazônico e promover a conservação e o uso sustentável da natureza e melhorar a qualidade de vida da sua população. Ou seja, integrar a cadeia social também de uma forma responsável. Agora, vamos falar aqui dos principais pontos agora no próximo gráfico, no próximo slide sobre investimentos. Isso que é bacana para a gente falar um pouco mais do que a companhia ela vem fazendo, né? No último trimestre, né, agora que foi divulgado no primeiro tri, a companhia trouxe aí a fábrica de colágeno, né, ou seja, a construção de uma nova fábrica com investimento de 280 milhões de reais, que será referência também em sustentabilidade e economia circular. E o que é legal da Vivera, né, uma aquisição que eles fizeram em 341 milhões de euros na Europa, eles emitiram um bonde para pagar essa aquisição, né, recentemente, um bonde que foi a menor taxa histórica da companhia, tá? Então eles conseguiram aí captar em torno aí próximo ao valor de aquisição da Vivera, até um pouco mais do que isso, né? Realmente para ampliar e deixar a estrutura de capital muito mais saudável, né? Também a companhia trouxe a nova fábrica da Swift, né, em Colômbia,
investimento de 200 milhões de dólares para a construção da nova fábrica de especialidades italianas. E também a Zenpek, a nova unidade de embalagens metálicas com investimento de 80 milhões de reais, com tecnologia de ponta e foco na indústria 4.0, ou seja, usar tecnologia na cadeia para realmente um novo nome agora que vai se chamar Zenpek, né? Ou seja, a companhia ela também tem a parte de embalagens cada vez mais forte. Aqui na parte de inovação, no próximo slide, a companhia trouxe aqui o lançamento V-Block, né, que a JBS Couros liderou uma importante inovação com o lançamento do primeiro couro anti-Covid, né, ou seja, uma ação anti-Covid no mundo, desenvolvido com 100% da tecnologia brasileira, ou seja, um couro que não consegue transmitir o vírus da Covid. Aqui também a gente tem os lançamentos da Seara, o levíssimo, né, o saboroso com presunto leve, como eles falaram, com o peito de peru, feito 100% lombo suíno e 38% a menos de sódio, 30% menos gordura. E a Seara Pescados, na linha de segmento de peixes e frutos do mar, né, inovando nessa nova linha de segmento do mercado. E também a companhia ela tem um fortalecimento de canais, o lançamento do site Minha Receita, e também o e-commerce dos próprios canais da Swift, da Seara, como o Digital Trade, Comer Bem e Loja Seara, além da Friboi Online, que alcançou a marca de 60 mil clientes em março. Tá? Então, novas iniciativas digitais da companhia. Falando de dados operacionais e financeiros no próximo trimestre, no último trimestre, no próximo slide a gente vai acompanhar um pouco mais sobre isso. Como a Débora comentou, uma receita líquida, né, ultrapassando 75,3 bilhões de reais, né, um aumento de 33% em relação ao primeiro TRI. A geração de caixa, né, o EBITDA de 6,9 bilhões de reais, um EBITDA em dólar, né, 1,3 bi de dólar, superando aí 75,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020, com uma margem EBITDA de 9,1%. E também o EBITDA ajustado recorde de 32,5 bilhões de reais, dá em torno de 6 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, né, no dado anual. A companhia teve o menor custo de médio da dívida em 4,9% e redução da despesa líquida financeira de 17,9 milhões de dólares em relação ao primeiro trimestre de 2020, com uma alavancagem, né, ou seja, essa companhia ela consegue captar o dinheiro mais barato, ela consegue fazer investimentos para também gerar mais caixa ao longo do tempo, ela consegue ter uma alavancagem cada vez menor, isso que a gente vê observando, uma alavancagem em dólares de 1,67 vezes, para quem acompanha, a gente sempre fala sobre isso, né, ou seja, dívida líquida por EBITDA, e também a alavancagem em reais dá em torno de 1,76 vezes. O fluxo de caixa operacional negativo de 629,4 milhões de reais, devido principalmente ao pagamento de acordos no trimestre no valor de 1,1 bilhão e geração de caixa livre negativa de 3,5 bilhões de reais, devido à concentração de pagamento e recomposição dos estoques e anúncio, né, de acordo da aquisição da Vivera, como a gente comentou ali, por 341 milhões de euros. E a terceira maior empresa de produtos, né, de plant-based da Europa, com amplo portfólio disponível em mais de 25 países. Agora, falar um pouco mais sobre os resultados consolidados, como a gente falou ali no gráfico anterior, mas esse próximo gráfico, esse slide, a gente consegue entender um pouco mais a receita líquida, ou seja, um crescimento de 33%, um lucro bruto, né, ou seja, o lucro crescendo mais de 52%, já o lucro líquido também saindo do patamar negativo, de quase 6 bilhões de reais para 2 bilhões de reais, e um EBITDA, né, uma geração de caixa muito forte, crescendo 75%, chegando a 6,8 bilhões de reais, também superando a margem EBITDA, também superando 9%. Aqui também falando um pouco mais, né, no outro ponto, que é a geração de caixa operacional, a companhia também retratando aqui também os números saindo do primeiro TRI de 2020 positivos para 629 milhões de reais negativos, e uma despesa financeira também caindo 9,5%, e CAPEX na parte de investimentos, né, chegando mais de 1,7 bilhões de reais de investimento, crescendo mais de 93%, como a gente comentou naquele gráfico, naquele slide, né, principalmente sobre as últimas aquisições, e também sobre o fluxo de caixa livre, como a gente comentou também, negativo de 3,4 bilhões, provenientes aí também pela recomposição de estoques. Agora, para a gente falar um pouco mais sobre, no próximo slide, sobre o perfil da dívida, como a gente comentou lá no primeiro slide, falando um pouco mais sobre os destaques, acho que aqui a gente consegue entender um pouco mais sobre o tamanho, né, ou seja, da JBS no mundo e a abertura de fonte, ou seja, na parte de crédito e a capacidade de pagamento ao longo do tempo, né? Então, o prazo médio do principal é de 6,3 anos, um cronograma de amortização da dívida em dólares, como a gente vê nesse gráfico aqui, uma alavancagem que vem caindo mais de duas vezes, né, de 2,77 vezes em reais para 1,76 vezes em reais, ou seja, caindo em torno de uma vez, e também dólar também caindo consideravelmente,
mediante pela geração de caixa que a companhia vem fazendo. A posição de caixa do primeiro TRI, a companhia tem mais de 10,3 bilhões de reais de caixa, ou seja, é uma gigante, né? Ou seja, a maior do setor do mundo, né, em questão de proteína animal. E a companhia tem atrelado em mais de 90%, né, da sua dívida em dólar, né, e 9,6% em reais, né, e também com custo em torno de 5,33% ao ano. Em relação a dólares, né, a companhia mantém um custo de dívida de 4,90% ao ano. Tá? Então, isso que dá para a gente entender um pouco mais. O perfil da dívida está em torno mais de 91% da dívida em longo prazo e 9% da dívida em curto prazo. Aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouco mais sobre a Seara. Acho que é um dos grandes destaques do setor. A companhia apresentou um crescimento de receita líquida em mais de 34%, uma geração de caixa caindo 5% em comparação ao trimestre anterior, né, chegando a 933 milhões de reais. E passando para o próximo slide, falando um pouco mais sobre a JBS, né, aqui no Brasil. A JBS também caindo o seu EBITDA, né, ou seja, geração de caixa de 30%, mas a receita líquida aumentando 41%. Né. Também envolve os produtos da Swift. A JBS nos Estados Unidos, né, que tem as principais marcas, aqui, como a gente observa aqui à direita, a gente vê aqui a relação do EBITDA, né, ou seja, geração de caixa aumentando 117%, mediante o fator cambial. Também tive a receita líquida também crescendo mais de 7% ao longo do tempo. A JBS também, quando a gente pega aqui a parte de porcos, né, nos Estados Unidos, a gente vê aqui a receita líquida também crescendo mais de 8% e o EBITDA se mantendo flat, caindo somente 1%, em torno aqui de 128 milhões de dólares. Tá? E por último, né, a gente tem a parte de frango nos Estados Unidos, né, a Prigonis. Ela cresceu aqui mais de 6,5% da receita líquida e também o EBITDA também crescendo mais de 53%, né, superando aqui 254 milhões de dólares. Né? E por último, a gente tem um gráfico bem bacana para quem pergunta para onde a JBS ela exporta. Teve até as últimas notícias falando sobre a Arábia Saudita, né, sobre a questão da parte de frango, e falando se há alguma grande preocupação, né, ou seja, para o mercado endereçável da JBS. Então, nesse último slide, a gente consegue passar aqui para todo mundo entender um pouco mais sobre os destinos das exportações da JBS no primeiro trimestre, ou seja, aonde a JBS ela exporta de uma forma mais relativa, ou seja, de uma forma muito mais forte, principalmente na Grande China. Né? Por que Grande China? Não envolve somente a China, envolve Singapura, Hong Kong, enfim, os países asiáticos, onde corresponde a mais de 30% das suas exportações. Na África e também no Oriente Médio, aí que já entra principalmente a Arábia Saudita, e mais de 11% das exportações. Já o Japão, por si só, corresponde a mais de 10,5% das exportações. Os Estados Unidos, em 8,2%, lembrando que a companhia também possui operações próprias locais. Coreia do Sul, em mais de 7,9% das suas exportações. União Europeia, correspondendo a 5,8%. O México também em torno de 5,3%. América do Sul como um todo, em torno de 4%. O Canadá em torno de 3%. A Filipinas também segue com 3%. E outros países do mundo também acompanham em 10,4%. E a Ásia correspondeu em torno de 51,9% do total das exportações. Tá? E a receita da companhia de exportações no primeiro trimestre ultrapassaram 3,4 bilhões de dólares no primeiro trimestre. Então, realmente, números muito consolidados que mostram a relação da companhia tanto com a moeda americana, ou seja, a companhia muito dolarizada, como a gente comentou aqui, mais de 90% a companhia está atrelada ao dólar, tanto no endividamento também em relação das vendas e exportações, e também ao mesmo tempo, né, ou seja, os economistas, também os analistas tragam as discussões em relação às margens, ou seja, do spread, né, do gado e também, né, da carne, ou seja, que a companhia e até os analistas observam que essas margens podem ser normalizadas, né, mediante os próprios fazendeiros fazerem a movimentação chamada de retenção de fêmeas, né, que traz aí essa relação, né, de uma preocupação, como a gente viu aqui, o preço do gado aumentando muito forte aqui no Brasil e até na Austrália, né, que foi o preço do gado mais alto registrado, como a gente observou nos últimos trimestres, né, Débora? Então o resultado de JBS viu um resultado muito forte, né, os analistas já esperaram um resultado muito forte. Também tem um outro dado também que a gente pode colocar aqui na balança, que é a possibilidade da JBS listar suas ações nos Estados Unidos, né, que podem destravar um grande valor para a companhia, que a companhia já deixou isso bem claro, né, isso pode ser feito aí nos próximos trimestres, a gente não sabe quanto, mas a companhia já deixou muito bem claro essa movimentação. Débora? Vamos ficar aguardando aqui para poder trazer qualquer nova novidade aí, para o pessoal que está assistindo a gente, acompanhando sempre aqui a BMC. Mas antes disso, antes da gente encerrar por hoje aqui, Alex, são 4 horas e 26 minutos, vamos para uma última notícia aqui do mercado, dessa vez sobre a recomendação da XP, que reiterou a recomendação de compra para Prime Serviços Industriais com preço-alvo a R$ 13,40. Para a corretora, a empresa teve crescimento de receitas
no primeiro trimestre, apesar das margens pressionadas, e o EBITDA da companhia foi mais do que o dobro das expectativas. Bom, agora sim eu quero me despedindo aí, Alex, de você, para poder a gente já começar aí, né, dar tchau pro pessoal. Amanhã a gente tem muito mais a programação da BMC por aqui, né? Lembrando que a gente está sempre ao vivo segunda a sexta-feira, né? Mas por hoje, né, Alex? É só. É isso mesmo, o calendário de balanços vai acabar ainda hoje, né, depois do fechamento do mercado, mas a gente não vai parar de trazer as principais notícias e também os balanços do primeiro trimestre que a gente deixou de colocar aqui, né, ou seja, a programação é extensa e ainda tem grande espaço para colocar diversas companhias, e qualquer sugestão, coloca aqui no chat que a Débora está muito atenta para a gente colocar as principais companhias que vocês também vão sugerindo, tá bom, Débora? Muito obrigado a todos, obrigado a toda a equipe da BMC News e amanhã nós estaremos de volta. É isso aí, Alex. Até amanhã. E é isso aí. Quero agradecer muito pela audiência de todos vocês que estão acompanhando a gente aqui desde as 9h45 da manhã. Eu vou ficando por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, que é a sua TV do mercado financeiro. Estamos ao vivo sempre de segunda a sexta-feira pelo nosso canal aqui do YouTube a partir das 9h45 da manhã com notícias e análises dos melhores especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira e vejo você aqui amanhã no YouTube da BMC News. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.